muitas coisas nós podemos fazer no nome de Jesus. Infelizmente, fazemos pouquíssimas. E eu gostaria muito que a igreja entrasse no momento, ou seja, numa nova fase de entendimento, de compreensão, que nós podemos fazer muito mais do que fazemos. Basta, olhem para mim, basta que comecemos a deixar o Espírito de Deus trabalhar na forma com a qual nós pensamos, na forma como nós conduzimos os nossos pensamentos, ou deixamos que os nossos pensamentos venham nos conduzir, tá? Eu quero ler contigo um texto aqui muito interessante, porém muito conhecido, e talvez o fato dele ser muito conhecido não dê para você de início a expectativa necessária. Mas eu quero ler sobre um período em que Faraó recebe duplicadamente um sonho, o mesmo sonho duas vezes, né, de formas, usando elementos distintos. Mas vamos ver o que Deus queria falar aqui. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito que, quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José: no seu sonho estava eu de pé na margem do Nilo. E eu quero parar aqui por enquanto, tá? No meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo. Nós vamos continuar lendo, mas eu quero antes falar para você a respeito de uma das formas de Deus, que Deus usa para falar conosco, né? E graças a Deus, neste lugar, nós temos aprendido muito a ouvir Deus através dos sonhos. E eu não sei se você reparou que ele diz que Deus repetiu o sonho a Faraó, mas Faraó não tinha quem pudesse interpretar o sonho, que aparentemente, depois do discernimento, foi muito fácil. Todos compreenderam e concordaram, inclusive os seus magos, os seus adivinhos, depois que José deu a interpretação do sonho, e eles concordaram imediatamente. De fato, é muito fácil, é muito simples. Mas eu quero dizer para você que nem mesmo simples, quando Deus fala com simplicidade, se nós não estivermos no Espírito, nós não vamos entender o que Deus está falando. Deus tem falado à igreja constantemente e Ele tem usado elementos simples para não nos confundir. Mas o fato de não estarmos no Espírito, nós ignoramos aquilo que Deus tem falado e continuamos cometendo os enganos que são grandes demais. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Quantos aqui nunca tiveram altos e baixos? O que é altos e baixos? Está tudo muito bem, tudo maravilhoso, está entrando dinheiro, está entrando alimento, está saúde, está tudo em ordem na casa. E aquilo prossegue até hoje. Você está vivendo há 40, 50 anos e você nunca teve um momento de baixa. Quantos aqui nunca tiveram um momento de baixa? Quantos já tiveram, então? Todos nós tivemos, né? E eu parei muito para pensar sobre isso, porque eu queria entender. Eu falei: Senhor, isso foi um momento específico na vida do Egito, né? Isso foi um momento específico no reinado deste faraó? E Deus falou: não, olha para a sua vida e vê quantos altos e baixos você já teve. Veja quantos momentos de fartura você já viveu e quantos momentos de escassez. Eu falei: é verdade. É verdade. Então, quando você está no momento de fartura, você pouco se preocupa com Deus. Você pouco se preocupa com a sua provisão. Não há necessidade de provisão. E nós somos assim. Ainda somos assim. Nós não nos preocupamos com aquilo que está ao nosso redor quando tudo vai muito bem. Mas quando vem o período da escassez, parece que o mundo desaba. Parece que todas as coisas de ruins aparecem. E Deus queria dar uma experiência para nós. Olha que interessante. Isso aconteceu lá com José e Faraó, mas Deus queria dar uma experiência para nós hoje, no dia 21 de outubro de 2012. Talvez por quê? Não sei. Será que porventura viria aí um período de escassez e nós não estamos preocupados? Não sei, a verdade é que Deus tem falado conosco a respeito deste tema e nós não atentamos para ele. E nós não damos o devido valor, a devida atenção. E não tomamos as devidas providências.
E o grande problema nosso hoje na face da terra é exatamente a falta de providências. É a falta de se pensar naquilo que você está vivendo hoje, mas que você está numa terra que depende da chuva, que depende da semeadura, que depende de uma boa colheita e também de um bom armazenamento. E são fatores que nós não levamos em consideração como necessidades primárias para que você esteja sustentado todos os dias da sua vida. São poucas as pessoas, eu conheço gente que guarda demais. Eu conheço pessoas que não vivem hoje, não vivem amanhã, não vivem no ano que vem, o próximo ano, porque elas estão guardando, Esses dias eu vi uma reportagem de algumas famílias nos Estados Unidos que estão sempre pensando no apocalipse, né? Então elas dizem assim, não, porque vai vir terrorismo sobre os Estados Unidos e o governo vai tomar providências assim e vai haver escassez. Então essas pessoas vivem em função de armazenar alimentos, armazenar água, e elas fazem um trabalho fantástico, porque elas pegam todas as ideias que a NASA já desenvolveu e começam então a secar, desidratar alimentos e armazená-los de formas adequadas para que esses alimentos permaneçam muito tempo. E essas pessoas não estão vivendo. Tudo que elas fazem é em função do período da seca, do período da escassez. Quantos aqui vivem assim? Levanta a mão. Ninguém vai levantar, né? Aqui não tem ninguém acumulador, aqui não tem ninguém que guarda demais, aqui não tem ninguém que recebe tudo e guarda, não vive, que não compra as coisas que gosta. Não é possível. Essa é uma igreja mão fechada. Eu não acredito, né? Eu sei que você vive. Mas alguns são equilibrados. Alguns, não vou falar do equilibrado ainda não. Alguns gastam tudo que têm. Alguns, pensando no Apocalipse, gastam tudo que têm. Alguns, pensando no Apocalipse, jamais tentaram comprar uma residência, uma casa. Para que comprar uma casa se daqui a pouco eu vou sair daqui? Vá para a Caixa Econômica, faz um financiamento de 30 anos, dá no mesmo, né? Só que você não vai ser obrigado a sair da sua casa. E depois deixa a conta para o anticristo sem problema nenhum, né? A questão é que, de fato, nós não pensamos adequadamente. Nós somos desequilibrados. Ou eu gasto tudo, ou eu guardo tudo. São poucos de nós que têm equilíbrio, que pensam em gastar coerentemente, adequadamente. Faraó estava vivendo um momento normal. O Egito estava passando por um momento normal. E eu quero que você guarde a figura de José como a figura de Jesus Cristo, porque assim o é. José é uma figura de Jesus, né? Então, o Egito passava por um momento normal. O Brasil hoje vive um momento normal. Há fartura. Nós podemos viver a fartura do país. Nós podemos hoje trocar de empregos. Nós podemos determinar o salário que queremos ganhar. Óbvio. Se você faz um curso de especialização, você está investindo num salário melhor. Se você está se preparando em uma determinada tecnologia, se tornando especialista, você está falando, eu vou ganhar melhor amanhã. Até isso hoje o Brasil te oferece. Você pode mudar de estado. Os nordestinos que saíram do Nordeste na década de 70, 80 e vieram para o Rio, São Paulo, estão voltando em massa para o Nordeste, porque o Nordeste está melhor de viver do que o Rio. Essa é a verdade. Então, hoje é um momento, quem sabe, aquele momento de fartura. Quem sabe nós estamos dentro dos 7 anos em que a fartura chegou neste país. Mas nós poderíamos garantir essa fartura para sempre neste país? Um país que é governado por homens que não têm Deus no coração, homens que não temem ao Senhor. Você pode garantir alguma coisa por esta igreja se um dia eu deixo de ser temente a Deus? Não podemos garantir nada. O que hoje é uma bênção, o que hoje é fantástico, amanhã pode ser uma igreja com 1000 cadeiras vazias. Pode ser uma igreja onde pastores virão aqui à frente pregar palavras vazias, que não tocam no teu coração, que não despertam em você um interesse real pela vida com Deus. Não há nada constante nesta terra em nós, em se tratando de nós homens, mas assim, há uma fórmula, há uma possibilidade de você ser feliz nesta terra quando você remete os teus sonhos, quando você remete os cuidados da tua vida àquele que pode cuidar dela, que é Jesus. Faraó procurou todas as suas formas de resolver aquele problema, aquele impasse, mas ele não tinha.
E não era o diabo que podia lhe dar o discernimento. Os seus magos, os seus adivinhos tinham pactos com demônios, mas o diabo não teve a capacidade de discernir aquilo que Deus estava falando através de enigmas, que eram 7 vacas gordas, 7 vacas magras. E na repetição do sonho, 7 espigas gordas e 7 espigas magras. Sendo que as vacas magras comiam as vacas gordas. Mas imediatamente, quando ele procura alguém que ele ouviu dizer que tinha o espírito do Deus, né, que tinha a sabedoria de um Deus, então ele mandou tirar aquele homem. Mas aquele homem se encontrava num lugar não adequado para quem tinha sobre ele um poder extraordinário. Aquele homem se encontrava num porão, num poço, porque os presídios naquela ocasião eram em poços. E José foi retirado daquele poço, da masmorra, foi dado um banho nele, trocou-se as vestes, e ele foi então e deu a direção para Faraó. A minha pergunta é: a quem você tem dado os seus sonhos? Quem você tem buscado para discernir os sonhos que Deus tem te dado, ou que Deus tem colocado no seu coração? Eu quero te dizer que sonho não é só aquele que você dorme e sonha. Sonho é um desejo natural que você pode ter dentro do teu coração, é uma meta que você esteja desejando alcançar, é algo que você gostaria de construir, isso é um sonho. A quem você tem passado o seu sonho para que venha discernir? A quem você tem confiado? A quem você tem ouvido? Por acaso você tem ouvido demais a sua esposa ou ao seu marido? Ou a um amigo que se deu muito bem na vida, que conseguiu, progressos? A um intelectual, a um historiador, a um naturalista? A quem você tem ouvido para que dê o discernimento correto dos seus sonhos? Para saber se eles pertencem ou não a Deus. Vamos ver o seguinte, o que ele continua dizendo. No meu sonho estava eu de pé, na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas, fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. É claro que o sonho, ele tem riquezas de detalhe. É claro que o sonho por si só diz: nunca vi vacas tão disformes em toda a minha vida. É óbvio que ele já tinha visto vacas magras. É óbvio que ele já tinha visto vacas passando por seca, como tem o Nordeste, mas ele nunca tinha visto vacas com uma aparência tão horrorosa. E aquilo Deus estava dizendo: a seca, a fome vai ser muito grande sobre a terra. A escassez vai alcançar toda a terra do Egito. Não há como escorrer dela, não há como se salvar dela, a não ser que esteja dentro da direção que eu estou dando para você. Irmãos, há um momento de escassez na sua vida que só Deus tem a solução, só Deus pode te dar a saída. E eu conheço pessoas que estão sofrendo há anos porque continuam buscando as saídas para os seus problemas em lugares errados. Pessoas que não estão se dobrando diante de Deus, que não estão se submetendo diante de Deus, que não estão confiando a sua vida aos cuidados de Deus e buscam solucionar seus problemas pelas forças das suas mãos. E Deus tem falado a respeito de um momento, e esse momento acontece todos os dias, na vida de um e de outro. Faraó poderia ter ficado com a parte boa do sonho. Ele poderia ter chamado José e dito: José, vi 7 vacas maravilhosamente gordas, carnudas, preparadas. Olha que o ubre delas estava lotado de leite. É muita provisão. Talvez você tenha ficado com a parte boa daquilo que Deus tem falado contigo. Provavelmente você nunca quis se preocupar com aquilo que é ruim. E eu quero dizer para você que o que é ruim está sobre a terra, que o que é ruim está sobre a tua casa, que o que é ruim está dentro do teu coração. E você tem que ter consciência disso. Há uma parte estragada dentro de cada um de nós que precisa ser vigiada dia e noite. E essa parte estragada tem prevalecido sobre muitas pessoas na face da terra. E elas têm sido agentes do mal. E têm feito muito mal. Seja na igreja, seja nos trabalhos, seja dentro de casa, seja na educação das crianças, seja dentro dos hospitais, cuidando da saúde.
O que nós vemos hoje de estragado sobre a terra, antes de estar estragado no hospital, nas macas e nas faltas de medicamento, estava estragado no coração dos homens que gerenciam aquilo. Antes da tua vida ser uma desgraça dentro da tua casa, o teu coração já estava estragado e estava sobressaindo, dominando os seus passos, dominando as palavras que vinham em pensamentos. Mas Faraó, naquele momento, se dobrou e disse: não foi somente as vacas magras, as vacas gordas e as vacas magras. Tive um outro sonho, e neste outro sonho espigas formosas com grãos viçosos. Vinham 7 espigas estragadas, ruins, e também devoravam as espigas bonitas. Quero dizer para você que todo bom e todo bem que você está vivendo hoje pode ser estragado com uma atitude errada amanhã. Tudo que Deus está te dando hoje de bom, as suas espigas viçosas, quando as espigas estragadas aparecerem na sua vida, elas comem e destroem todos os 7 anos de alegria e felicidade que você teve. E é isso que Deus está falando aqui. Quando aparecer, ele fala no texto, quando aparecerem as vacas magras, elas devorarão. Isso significa que os anos dourados da sua vida serão consumidos, destruídos, porque você não tomou as precauções necessárias para não permitir que as vacas magras tivessem soberania na tua vida. Por isso, Faraó, depois de ouvir os seus magos, ele diz assim: nenhum deles foi capaz de me dar o discernimento, eu não consigo dormir. E eu quero que você saia daqui hoje e não consiga dormir sem que você busque a solução para a sua vida, para os seus problemas. Eu quero que você se sinta inquieto, incomodado. Na minha casa nós mantemos esse diálogo sempre. Nós estamos incomodados com o que está acontecendo. Nós estamos incomodados com esta situação, com aquela situação. Nós estamos incomodados com a igreja, com uma liderança adormecida. Nós estamos incomodados com uma igreja onde os pastores estão dormindo. Estamos incomodados com uma igreja onde 2/3 dela não é cuidada. Estamos, porque Deus está mostrando. E se nós não tomarmos alguma atitude, vocês 2/3 vão morrer e nós não vamos saber. Precisamos encontrar de Deus a solução, a estratégia correta para que vocês sejam assistidos e cuidados. Porque com uma dor de barriga você se ausenta e aqui ninguém fica sabendo. E essa é a igreja do amor. Essa é a igreja que abraça, essa é a igreja que assiste. Até no lugar onde Deus é amor, onde o amor de Deus está presente, você pode morrer por inanição sem que ninguém tome conhecimento. Ou nós despertamos, ou nós arregaçamos as mangas e começamos a trabalhar. E Deus continua operando neste lugar. Ou isso aqui vai desaparecer. E se você não quer que isso desapareça, comece a colocar o seu joelho no chão. Comece a orar para que esse lugar seja um lugar frutífero. José, quando começa então a dar a direção para Faraó, a primeira coisa que José fala, ele revela o sonho, ele dá o discernimento do sonho, e em seguida ele diz assim: olha, Faraó, a primeira coisa que você tem que fazer é levantar administradores para ocupar cada área de todo esse processo de cuidados e de restauração. Nós podemos falar isso de um Egito, nós podemos falar isso de uma igreja, nós podemos falar nisso de uma casa, ou nós podemos falar isso da tua vida individual. Existem áreas dentro da sua vida que precisam ser administradas. Se você não administra bem as áreas da sua vida, você não vai administrar bem a sua casa, você não vai administrar bem a sua igreja, você não vai administrar bem o seu município, a sua cidade, o seu estado, o seu país. Ninguém que administre mal a sua própria vida tem competência para administrar alguma outra coisa. Ou nós despertamos e colocamos o Espírito de Deus para enxergar aquilo que nós não enxergamos dentro das áreas da nossa vida e começamos a pôr para fora as coisas que estão mal administradas e corrigimos a rota, ou nós vamos acabar num lugar onde nenhum de nós deseja.
o inferno aqui na terra. Tem muita gente pensando no inferno, né, depois da morte. Aquilo ali eu não desejo para ninguém, nem para o meu inimigo. Mas o inferno começa aqui. O inferno começa na terra. E você está com os 2 pés dentro do inferno e não está sabendo. A sua vida é um caos. Você não consegue dormir direito, você não tem paz, você não tem sossego. Você está endividado e continua fazendo dívida. Você está sem relacionamentos de amizade e continua destruindo as suas amizades. Deus tem te dado verdadeiros amigos, verdadeiros companheiros dentro desta casa de oração, mas você não consegue se abrir, não consegue se aproximar, porque você está totalmente cheio de anticorpos com relação à vida. Enquanto isso, a tua vida continua uma desordem. Nós temos que tomar providências urgentíssimas com relação a ter uma ciência maior sobre aquilo que nós estamos vivendo, sobre como está a nossa vida. Irmãos, administrar quando tudo está bem parece simples, mas não é simples. Porque quando tudo está bem, você baixa todas as guardas e você acaba jogando fora coisas preciosas da tua vida. E quando você quer buscar essas coisas, você não tem mais, porque elas desapareceram, você jogou fora. Agora, por outro lado, administrar na crise é horrível. Então eu te aconselho a administrar quando tudo está bem. Eu aconselho você a administrar o seu coração quando você está em paz. Quando o Senhor está dando a você a condição de fazer as coisas na hora certa. Deus se antecipou à crise, porque dentro do Egito estava um pedaço da história que pertence a mim e a você. Dentro do Egito, estava o Egito naquele momento sendo preparado por Deus para abrigar um povo que passaria 430 anos. Um povo que precisava do amparo de Deus. Deus levou o povo para o Egito para protegê-lo por um tempo e eles se acostumaram com o Egito e ficaram escravizados 430 anos. Quando Deus disse, haverá uma grande crise e eu quero abençoar esta nação, eu quero dar uma experiência a esta nação, mostrar que eu sou Deus, acima de todos os deuses que esse povo adora e se prostra. Foi a grande oportunidade do Egito. Deus pode estar dando a você, hoje e agora, a grande oportunidade da sua vida, em despertar e saber que você, por você mesmo, não é nada. Mas você com Deus, tudo que é seu, tudo que você tem é muito. Ainda que você não tenha nada. Porque o muito com Deus é nada e o pouco com Deus é muito. Deus queria salvar aquela nação. José não saiu da sua terra para ser jogado no Egito. Jesus saiu do céu e foi jogado à terra por mim e por você. Foi a grande oportunidade que Deus estava dando à humanidade. Quando José foi parar no Egito, era a grande oportunidade que Deus estava dando àquele povo idólatra. Mas eles não entenderam. Passaram 7 anos se alimentando do milagre, da provisão de Deus. Passaram 7 anos quando o mundo ao redor tinha fome. Era o mundo daquela época, gente, não era só o Egito. Tanto é que Jacó com seus filhos, com os seus parentelas, que eram 70 naquele momento, foram para o Egito em busca de alimento, porque o único lugar que tinha alimento era o Egito. Da mesma forma que Deus manda Jesus da sua terra vir a esta terra para nos dar a provisão. Essa provisão tem durado por 2000 anos. A provisão que Jesus Cristo trouxe a esta terra dura por 2000 anos. E poucos são aqueles que têm recorrido à provisão de Deus. Muitos estão vivendo, a provisão que Deus deu através de José foi para 7 anos, depois a coisa se regularizou, mas por 2000 anos Jesus está trazendo a provisão espiritual, Jesus está trazendo o verdadeiro alimento, o verdadeiro pão,
para o povo na face da terra, e poucos são aqueles que têm se assegurado deste pão, que têm se alimentado dele. E eu quero falar uma coisa para você importante. Não seja multidão. Não se alimente da provisão de Deus e faça pouco caso no dia seguinte, quando você está do lado de fora da igreja. Seja um filho verdadeiro de Deus. Seja um servo verdadeiro e temente de Deus. Não coma somente o pão, porque esse pão ele pode te alimentar aqui, mas ele não te leva para o céu. Se você não tiver uma mudança de atitude, esse pão não vai te levar para o céu, não vai te conduzir à vida eterna com Deus. Precisamos ser realistas. Mas é bom, comer do pão é muito bom. Ele traz paz ao coração, ele me conforta. A palavra de Deus, por ser viva e eficaz, tem um efeito extraordinário. Mas a tua mudança de atitude, mas a sua postura com relação a Deus, é você, cabe a você, é uma decisão sua. Não seja multidão. Não seja multidão. Às vezes parece duro. Às vezes as palavras parecem duras, fortes demais. Mas é porque, Deus ama cada um de nós, a mim e a você. Deus quer tirar a gente, quer nos tirar, dessa terra seca, porque você está vivendo uma terra seca, a terra está seca espiritualmente, você sabe disso. Por isso nós somos obrigados a recorrer aos lugares onde se busca Deus. Há uma sequidão na terra. E o povo não está percebendo isto. Há uma fonte que ainda jorra e muitos bebem gota a gota. Mas a fonte jorra forte, ela tem jorrado muito forte. E aquele que tem entendimento, aquele que está consciente, aquele que é sábio, ele está bebendo muito forte na fonte, se alimentando desta água cristalina e se preparando para o grande dia, se preparando para o momento em que a história da humanidade vai tomar um stop, uma parada forte. E para onde iremos nós? Irmãos, falava com um amigo hoje de manhã no gabinete. A vida com Deus é tão boa de ser vivida. É tão boa de ser vivida. Mas eu pergunto para você que é encrenqueiro, chato, por que é que você não tem vivido isso? Por que é que dentro de você só cabe, os conflitos? Por que é que dentro de você não consegue ter paz? Por que é que você não consegue, digerir bem as situações delicadas, porque elas existem? Por que é que você tem sido sensível demais e tem perdido o melhor de Deus? Por que é que, por causa disso, você tem sido mal agradecido a Deus, que tem feito tantas coisas boas na tua vida? Por que é que dentro da tua casa há poucos momentos de paz e muitos momentos de conflito? Por que é que você não consegue ter o domínio próprio para impedir que o diabo implante dentro da tua casa o inferno? Nós estamos vivendo o inferno diariamente e não estamos sabendo paralisá-lo da porta para fora. Estamos levando para dentro das nossas casas um pedaço do inferno e fazendo a alegria do diabo. Eu nunca vi tanto crente como atualmente dando alegria para o diabo. Alguns porque saem da igreja, vão fazer o que não deve. Alguns por saírem de dentro da igreja e chegarem em casa já com uma tromba desse tamanho, um olhando para o outro trombudo. Maltratando os filhos. Esposas negando carinho aos maridos, maridos ignorantes com as esposas. Gritaria dentro de casa. Por que é que você está permitindo que o inferno se instale dentro da sua casa? Se você acabou de sair da casa de Deus, onde você foi, abençoado, onde a graça de Deus chegou até o seu coração. Eu não queria falar nada, mas eu vi um monte de gente coçando a cabeça. Puxa mesmo, assim, ó. Eu
sei o que você vive. Irmãos, cheguem num acordo. Cheguem num acordo. Existem lares passando por turbulências por falta de acordo, por falta de conversa, por falta de submissão. Um dia Jesus Cristo vai voltar. Um dia a sua glória há de resplandecer nos céus. E a igreja posicionada vai subir. E só aí nós vamos saber direitinho como é que foi esse processo tão bem elaborado por Deus de provações para sairmos aprovados ou reprovados. A verdade, queridos, é que nós estamos no período de provas. Nós estamos no período de provação. Não seja você enganado. Não seja você um estúpido de achar que nesta vida tudo sempre vai dar certo. Que tudo vai ser flores. Não vão ser flores sempre. Vão ter altos e baixos. Vão ter momentos de fartura e momentos de escassez. E vocês precisam estar preparados para o momento de escassez. Aquele que tiver pensado, aquele que tiver planejado no período de abundância, ele vai conseguir passar o período de escassez, sabe, dando glórias a Deus. Essa é a diferença entre os sábios e os nécios. Essa é a diferença entre as virgens sábias e as virgens nécias. Essa é a diferença daqueles que souberam entregar ao Senhor os cuidados da sua vida, daqueles que pegaram no momento de fartura e viveram com muita abundância e jogando fora. A glória de Deus, ela não quer nunca se apartar de nós. Olhem para mim. Mas a glória de Deus se aparta toda vez que você entra em desespero. Toda vez que a insegurança toma conta da tua vida, toda vez que os conflitos batem no teu coração, todas as vezes que você se torna um insubmisso às suas autoridades, você está chamando para si o inferno. Você está chamando para si a força, a malignidade, a destruição daquele que só veio matar, roubar e destruir. São momentos que nós temos aqui na terra em que precisamos ter sabedoria de Deus, em que precisamos estar fiéis a Deus e que precisamos estar submisso àquilo que Deus está falando a respeito da vida com as nossas autoridades. Eu não conheço um Deus diferente daquele que fala e que nos repreende por amor e com amor. Sabe o indignadozinho, a indignadazinha? Você que se indigna fácil, você está por fora, você está perdendo. Você está atraindo morte para você mesmo. Sabe você que quer ser autônomo, que acha que sabe todas as coisas e pode fazer todas as coisas sem precisar de ninguém? Sabe você que acha que já tem todos os conselhos necessários e que não precisa buscar conselho dos mais velhos? Você está em ruína e não sabe. Ou melhor, você já está arruinado e não sabe. Sabe você que desrespeita pai e mãe? Sabe você que agride pai e mãe? Que falta com respeito aos pais? Você já está na ruína e não sabe. Sabe você que conhece a Deus e que não quer assumir a sua vida com Deus? Você já está em ruína e não sabe. Sabe você que conhece os princípios de Deus e não os pratica? Você já está em ruína. Você já está embaixo, submisso, está sujeito a maldições. Sabe você que conhece o pecado, que sabe que é pecado, e mesmo assim peca? Para você só há uma chance: arrependimento. Para você só há uma chance: reposicionar a sua vida. E essa chance vai durar até o momento em que o fio de prata seu for cortado. O momento em que te chamarem lá de cima e falar: hoje acabou o seu tempo. Tuf! Ali acaba a sua chance.
E como será a nossa vida, irmãos? Provavelmente seria melhor que Deus não tivesse nos feito a sua imagem e semelhança e tivesse nenhuma consideração por nós. E como um cachorro, quando acabasse a sua vida aqui, acabou o fim. Mas não é assim. Você tem um espírito, imagem e semelhança de Deus. Você é eterno, você vai viver após a morte física. E como é que vai ser lá do outro lado? Você não vai poder se queixar diante de Deus, dizendo, não tive oportunidade, ninguém me falou, eu não sabia. Eu insisto demais com isso. Vocês já perceberam? Por alguma razão é. Por alguma razão é. Sabe o que nós podemos fazer para Deus? Sabe até onde podemos chegar? O céu é o limite. O céu é limite para quem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas enquanto os seus sentimentos forem limitados, enquanto a sua capacidade de perdão for limitada, você vai continuar mascando chiclete. Sabe o que é mascar chiclete que eu quero dizer? Aquela goma sem vergonha, sem gosto nenhum, mas tu está viciado, aí tu fica... Às vezes, irmãos, nós não passamos de mascadores de chiclete. Experimente abrir a sua boca. Gente, não tem nada a ver com quem está mascando chiclete, tá? Só usei como metáfora. Eu sei que muitas vezes a ira toma conta do teu coração e te roubam o teu momento de louvor, o teu momento de adoração. Quem tem ido ao céu diz que, assim, de tempos em tempos, os anjos param tudo e adoram. E adoram. Ah, como eu queria entender isso. Como eu queria entender o poder, a importância da adoração ao Deus vivo. É tão estranho para nós falarmos, né, sobre um Deus vivo, sobre um Rei dos Reis. Talvez lá na Inglaterra eles tenham mais facilidade de entender Deus, porque eles têm um rei lá, né? Aí eles olham para o castelo daquele pessoal que eles dão todo o luxo para eles. Sabe, todo inglês paga do seu bolso para sustentar a rainha e o seu clã. Os palácios são de ouro. Eles não precisam trabalhar. Talvez eles consigam entender um pouquinho do céu. Só que no céu, você é filho do rei. E você vai ter direito a viver no palácio. Como será isso? Que glória! Que glória! Mas os gananciosos, os orgulhosos, os autônomos, os autossuficientes, os insubmissos, os mentirosos, eles não poderão entrar no palácio. Eu não sei em qual desses aspectos você hoje se enquadra ainda. Mas seja qual for, sabe, irmãos? Porque se Jesus volta agora nesse instante, você que tem alguém preso no seu coração, você não vai subir. O céu não cabe em pessoas tão grandes assim como você, com sentimentos tão extraordinários. O céu é lugar para os simples, para os humildes de coração. O céu é lugar para aqueles que não têm coração preso com ninguém. O céu, sabe, se eu fosse você, hoje antes de sair daqui, você se consertaria. Porque eu não sei por que eu estou te dando essa palavra. Talvez peçam a tua vida ali no meio da Estrada do Galeão. E você não vai ter oportunidade mais de acertar as suas pendências.
céu, ouvi dizer o tempo todo que era uma porta estreita. Hoje, conversava de manhã com esse amigo, cheguei a outra conclusão. É um funil. O céu, você tem que passar por um funil. E é triste e alegre quando você se dá conta de que tudo que Deus tem feito na terra tem sido com um único objetivo: te levar para o céu. Tudo que está escrito aqui, tudo que está registrado. E o que está registrado parece pouco, né? Numa única Bíblia. Mas quando você entra nisso, você percebe que não tem fim os ensinamentos. Tudo para fazer com que você tenha um coração reto, humilde, arrependido diante de Deus. Deus não quer a tua perfeição, porque Ele sabe o quanto é difícil, mas Ele quer um coração contrito, um coração arrependido, um coração humilde que reconhece as suas fraquezas, as suas fragilidades e que corre para corrigi-las. Não leve para casa hoje aquilo que tem sido incômodo e morte dentro de você. E aprenda a entregar os teus sonhos para Deus. Deus levou José para o Egito para que hoje nós pudéssemos estar falando dele. Deus mandou Jesus a Israel para que hoje nós pudéssemos estar entendendo a obra de cruz, o resgate de todos nós, através de quê? Do arrependimento. Arrependei-vos. Você que tem praticado mal, arrependa-se. Você que tem matado muitos de muitas formas, arrepende-se. Você que tem negado o pão àquele que tem fome do teu lado, arrepende-se. Você que tem sido egoísta, tem ganhado muito, muito, muito e tem acumulado para si tesouros na terra, arrepende-se. Aprende a colocar parte daquilo que Deus tem te dado no reino, para que outras vidas sejam alcançadas. Em outras palavras, invista. Você pode investir parte do teu tesouro no tesouro dos céus. Que o Senhor olhe para o teu coração hoje. Mas antes dele olhar, eu quero que você olhe. Eu quero que você olhe para dentro de você e sonde o teu coração. Sonde agora os teus sonhos. Veja como estão os sonhos. Veja a quem você tem confiado o discernimento deles. Veja se você tem dado tempo. Veja se, como Faraó, você tem explorado e não tem estado satisfeito com as interpretações que o mundo tem dado aos seus sonhos. E continue buscando que Deus venha para discerni-los para ti. Não se apresse a viver os teus sonhos, pois eles podem ser uma armadilha. Deus deu o mesmo sonho 2 vezes para Faraó. E ele buscou a pessoa do céu para dar a interpretação. Curva a sua cabeça um instante.